Olá, amigos do nosso Tempo com Deus, seja muito bem-vindo para esse tempo aqui, para esses poucos minutos, e que Deus te abençoe em você ouvir essa mensagem, tá ok? Lucidez em meio à crise é o nosso tema, e você sabe, eu também sei, que crises têm o potencial de bagunçar a nossa vida. Nos últimos dias eu tenho sido procurado por algumas pessoas e elas têm desenhado situações bem complexas, situações bem difíceis, e a gente descobre o quanto aquelas situações difíceis, complexas, o quanto aquelas crises estão bagunçando a vida daquelas pessoas. Esses dias, até no nosso estudo bíblico aqui que nós passamos nesse canal, eu falei de um texto bíblico de 2 Reis, capítulo 6, e ali tem o relato de uma grande crise, uma crise de fome, e uma crise de tal envergadura, de tal tamanho, que conta lá o texto bíblico de que duas mulheres tomaram a decisão de cozinhar e comer os seus próprios filhos. Ou seja, uma desgraça que a gente tem até dificuldade de verbalizar, de falar sobre isso. E essa fome terrível que eles tinham lá era por causa do cerco militar que um exército inimigo do país Síria fez em redor da cidade israelita da Samaria. Lucidez no meio da crise. Por quê? Porque enquanto eles estavam sofrendo aquele terrível cerco militar, Deus interferiu naquela situação. Você pode ler isso em 2 Reis, capítulo 6, versos 24 em diante. Deus interferiu naquela situação e ele fez com que o exército sírio fosse embora, abandonando o acampamento, abandonando comida, abandonando armas, enfim, abandonando tudo que eles trouxeram para fazer aquele cerco. A notícia daquele abandono chega aos ouvidos do rei, e o que chama muito a minha atenção é que o rei está com tanta fome quanto cada cidadão da cidade da Samaria. A crise tinha chegado no palácio também. O rei havia ficado desesperado com aquela notícia de que mães já comiam seus próprios filhos, e eu imagino, aliás, não consigo imaginar o quanto isso é cruel. Com tudo isso na sua bagagem, aquele rei, quando fica sabendo de que o acampamento sírio estava lá com comida à vontade, aquele rei é um homem lúcido no meio da crise. Por quê? Por que eu digo isso? Porque ele não saiu correndo estabanado para encher a barriga com a comida que lá ficou. O que o rei faz? Ele certifica-se, ele manda soldados verificarem se aquela informação era procedente. Ou seja, ele não se deixou levar pelo impulso da fome, ele não se deixou levar pela primeira informação que tinha de que estava resolvido o problema do cerco militar. Ele duvida, e duvidar até um certo ponto não é necessariamente negativo. Lucidez em meio à crise. Todos nós somos suscetíveis a crises. Crises nos visitam muitas vezes entrando pela porta dos fundos na nossa vida. A pergunta é se somos lúcidos no meio das crises, ou se as crises nos prostram e nos derrubam de uma tal maneira que a gente comete bobagem. Essa é a grande questão. E aqui eu quero te chamar, meu amigo, para que nós nos aproximemos do Senhor, para que nós busquemos nele, na palavra dele, orientação em todos os momentos de nossa vida, especialmente em tempos de crise, para que a crise não nos leve a fazer aquilo pelo qual a gente tem que depois se arrepender, e às vezes tendo cometido coisas que elas são irreversíveis, não dá para mais remendá-las. Tem muito cristão se entregando, sendo dobrado por situações muito mais simples do que aquela do rei, que era um homem lúcido, fez uma atitude consciente no meio da crise na qual ele se meteu. Não sejamos imaturos, a Bíblia nos chama ao crescimento, a Bíblia nos chama à maturidade espiritual, a carta aos Efésios é muito clara nisso.
Querido amigo, volte-se para Deus, volte-se para a palavra de Deus e que Ele torne você um homem maduro, uma mulher madura, uma pessoa equilibrada na tua vida de fé. E que Deus te abençoe.